Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Justiça e Trabalho. Aqui a gente traz toda semana as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma camisa social de mangas longas e de cor verde. O cenário do nosso programa é azul e tem a logomarca JT, que significa Justiça e Trabalho. Nessa edição do programa, vamos mostrar as ações da Semana do Meio Ambiente realizada pelo Tribunal. Servidores do TRT 21 conversaram com alunos de uma escola municipal de Natal sobre a importância das ações individuais na preservação do planeta e ainda plantaram mudas no depósito judicial do Tribunal. Também vamos fazer um balanço da Semana Nacional de Conciliação, que aconteceu entre os dias 25 e 29 de maio. Foram realizados 670 acordos e arrecadados mais de 40 milhões de reais. Em entrevista, a juíza do trabalho e coordenadora do Sejusc Natal, Raquel Vilar, conta os detalhes dessa semana que mobiliza a Justiça do Trabalho em todo o país. Então fique com a gente que o programa Justiça e Trabalho já começou. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista terminou no dia 29 de maio com resultados expressivos aqui no Rio Grande do Norte. O TRT 21 conseguiu arrecadar mais de 41 milhões de reais nessa edição, que teve como tema Um Acordo Muda o Jogo. Somente nos 3 primeiros dias foram realizadas mais de 870 audiências, com 358 processos conciliados e mais de 4.500 pessoas atendidas. O Rio Grande do Norte também se destacou nacionalmente, ocupando a 3ª posição entre os tribunais de pequeno porte e com a 2ª melhor taxa de conciliação do país. Muitas audiências aqui no Sejusc, nós realizamos audiências virtuais, audiências presenciais, em que inúmeros processos foram resolvidos com a participação do Estado, com a participação de empresas, com a participação de municípios, ou seja, o balanço é o mais positivo possível. Nós estamos tentando chegar ao topo dos tribunais de pequeno porte, até não temos ainda os valores computados da semana, porque o dia ainda teremos várias audiências hoje, mas o que eu posso dizer é que foi uma semana produtiva, que foi uma semana com muito engajamento da equipe, dos advogados, dos servidores e dos juízes que aqui atuaram. Breno é advogado trabalhista e representa uma empresa de terceirização localizada em Parnamirim. No processo, que começou em 2025, já há uma decisão judicial, mas as partes precisavam chegar a um acordo para a forma de pagamento. A audiência ocorreu no último dia da conciliação. Estou representando a empresa. É um processo que versa sobre o reconhecimento de vínculo. Houve a suspensão desse processo em determinação de uma decisão do STF, porém, voltou a tramitar, já houve uma sentença reconhecendo esse vínculo, já há um montante a ser pago e o papel da Semana de Conciliação, juntamente com a empresa e o trabalhador, é de chegar numa forma desse pagamento. Mais de 500 processos foram inscritos para participar da Semana da Conciliação Trabalhista no Rio Grande do Norte. A proposta é estimular acordos entre empresas e trabalhadores, reduzir o tempo de espera por uma decisão judicial e garantir que os recursos cheguem mais rápido a quem tem direito. Conciliar dentro dessa semana faz com que a máquina esteja totalmente voltada para a conciliação. Então, mais processos são conciliados, uma empresa que tem uma gama de número de processos, ela consegue fazer acordos em bloco e também instiga os advogados, a advocacia, os reclamantes, as empresas a procurar o Sejusc e tentar colocar o processo em pauta para que isso seja resolvido de uma maneira mais, digamos assim, cuidadosa, porque a Semana de Conciliação, ela, como eu disse, o tribunal inteiro trabalha para que esses processos sejam solucionados. Mesmo com a finalização da Semana da Conciliação, a Justiça do Trabalho vai continuar acompanhando os processos para garantir que os acordos sejam efetivados. O nosso tribunal ele é muito engajado. Hoje nós temos já, em números absolutos, mais de 11 milhões em arrecadação com
no primeiro e segundo grau, mais de quase 300 acordos homologados em primeira instância e em segunda instância, e em âmbito de Sejusc, nós somos hoje o segundo Sejusc com maior número de arrecadação nos tribunais de pequeno porte. Então, isso são números muito robustos e que nos deixam muito felizes. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho, não sai daí. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado anualmente no dia 5 de junho e tem como objetivo promover conscientização e realizar ações para preservar os recursos naturais do nosso planeta. No TRT 21, esse movimento acontece através do setor de responsabilidade socioambiental, que neste mês preparou uma semana de atividades para relembrar a importância de olhar com mais cuidado para as questões ambientais. A Semana do Meio Ambiente do TRT-RN começou na Escola Municipal Ferreira Itajubá, no bairro das Quintas, zona oeste de Natal. Aqui, uma turma de alunos do 5º ano do ensino fundamental teve uma aula diferente. Com a presença da vice-presidente do tribunal, a desembargadora Isaura Simonetti, os alunos tiveram contato com materiais e ideias sobre sustentabilidade. Foi uma ação compartilhada para destacar a responsabilidade coletiva e individual e como nossas ações em pequenos gestos, economizando água, energia elétrica, reciclando, a coleta reciclável e seletiva do lixo, como esses pequenos gestos, essas pequenas atitudes podem ajudar a preservar o nosso planeta. Então, isso é educação. A iniciativa faz parte das ações de responsabilidade socioambiental desenvolvidas pelo TRT-RN, que acredita que aprender a cuidar do planeta desde cedo é um dos caminhos para construir um futuro mais sustentável. E ações como a de hoje são extremamente positivas porque nós saímos do tribunal, né? Uma ação extramuros, saímos das nossas salas, chegamos realmente à ponta, à sociedade e a um público tão especial. Crianças, alunos de uma escola municipal, tão carentes, tão desejadores de receber essas informações. E o que nós tentamos passar aqui um pouco para eles foi justamente isso, de práticas de rotina do dia a dia deles, do dia a dia em casa, do dia a dia na vizinhança, do dia a dia na escola. O que eles podem estar fazendo e replicando com sua família, com seus vizinhos, com seus amigos, aí no cuidado do nosso meio ambiente. O setor de responsabilidade socioambiental do TRT preparou uma apresentação com linguagem simples e lúdica para ensinar aos alunos a importância da preservação dos recursos naturais e dos pequenos gestos que fazem a diferença no dia a dia. Sair do tribunal e ir até uma escola da rede pública mostra que o TRT busca aproximar o poder judiciário da sociedade e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes. Quando vem algo de fora para dentro da escola, reforça o que já foi trabalhado e principalmente a linguagem que o tribunal trouxe, né, do conteúdo, que foi lúdico, que foi muito interessante, atrativo. Então, eu creio que isso vem somar ao conhecimento que a escola já passa. Uma das histórias que mais chamou a atenção foi a fábula do beija-flor, que ensina que toda atitude, por menor que pareça, pode contribuir para transformar a realidade. É sobre cuidar do meio ambiente, e sobre a agenda 2030? 2030. E eu vi, quando eu cheguei, ela tá falando sobre a água. O que fazer com a água e o que não fazer. Você pegou essa parte? Sim. O que você aprendeu? Que não pode desperdiçar, ficar limpando a rua com a mangueira. Por quê? Porque gasta muita água e também boa parte, tipo assim, 97% da água são água salgada. Então a gente tem que cuidar muito dessa água. Eu achei incrível, muito bom. Dá pra aprender muita coisa também. Cuidar dos animais também, né? Não jogar coisa na água, na praia, essas coisas. Não jogar... Ela falou do canudo, não foi? Foi, do canudo, plástico, sujeira. Eu gostei muito, é uma experiência muito boa.
Ela também falou de guardar energia, a água, não jogar canudo, não jogar lixo, essas coisas, né? Para não matar os animais. Também não destruir papel, para a gente não ficar sem, né? E o material escolar? Tem que cuidar por quê? Para cortar no outro ano e também não gastar dinheiro à toa. Outra ação da Semana do Meio Ambiente aconteceu no dia 2 de junho, no depósito judicial, com o plantio de uma muda de IP. Essa muda aqui deve levar de 6 a 8 anos para crescer. Ela representa o início de um projeto que pretende deixar marcas de sustentabilidade na história do tribunal. Vão ser 200 árvores plantadas até o final da gestão do Dr. Eduardo. E estamos começando aqui no depósito judicial com esse IP amarelo plantado hoje. Mas aqui também vão ter outras árvores e amanhã vamos doar muitas mudas para os servidores, porque a gente quer fotos deles plantando, para daqui a 10 anos a gente fazer um mural com todas essas árvores já grandes, dando frutos, sombra e muita beleza para a natureza. Alexandro é terceirizado no depósito e presta serviço à Justiça do Trabalho desde 98. Para ele, a ação tem um significado especial e deve ficar guardada na memória, tanto que já assumiu a missão de cuidar da muda com muito carinho. Primeiramente, agradecer, né, a equipe do tribunal e poder participar junto com eles, né, no plantio desse IP. E com certeza eu vou cuidar muito bem dele, viu? É aguar e estar sempre de olho nele, né? Deixar o tribunal mais bonito. Deixar o tribunal mais bonito, que é a nossa casa, né? A ação também reuniu servidores do tribunal que fizeram questão de acompanhar de perto o gesto. Um marco importante, né? Demonstrando o nosso cuidado, nós servidores do TRT com o meio ambiente, nesse reflorestamento, né? Trazendo uma nova árvore para cá, e eu vou aproveitar e levar uma mudinha para minha casa, né? Para plantar. O Marcelo Ferrari me cedeu. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a coordenadora do Sejusc Natal, a juíza Raquel Vilar. Ela vai fazer um balanço da Semana Nacional de Conciliação. É já, não sai daí. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho e agora você confere uma entrevista que a repórter Andreina Patrício gravou com a coordenadora do Sejusc Natal, Raquel Vilar. Ela vai fazer um balanço completo da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista que aconteceu aqui no TRT 21. Estamos de volta e o assunto dessa entrevista é muito especial. Vamos falar sobre a Semana Nacional de Conciliação que aconteceu entre os dias 25 e 29 de maio. E olha, o TRT-RN superou todas as expectativas. Eu estou aqui para conversar com a doutora Raquel Vilar, que é coordenadora do Sejusc Natal. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Justiça e Trabalho. Muito obrigada. Qual o balanço que nós temos dessa semana, porque os números foram, de fato, muito positivos? Sim, tivemos uma semana extremamente produtiva. Eu estou com aquela sensação de dever cumprido. Do dia 25 ao dia 29, trabalhamos bastante. Realizamos mais de 400 audiências e um grande número de processos conciliados, muitos valores arrecadados e muitas pessoas impactadas. Então, a 10ª Semana Nacional de Conciliação aqui no TRT 21 teve um excelente resultado e o Sejusc, ele de fato se superou. Nós tivemos várias semanas antes trabalhando e a semana foi um grande sucesso. Pensar numa Semana Nacional de Conciliação em que os esforços se voltam para trabalhar esses processos mostra que a gente consegue solucionar essas vidas, né? São vidas que são trazidas para nós. Esses processos, assim, eles têm impacto na vida dos reclamantes, ou seja, dos empregados e dos reclamados, dos exequentes e dos executados, porque esses processos todos estavam em várias fases. Tivemos processos na fase de conhecimento, ou seja, aquele processo inicial que ainda está em construção, muitas vezes a gente ainda não tem nem a sentença. E temos processos também que estão na fase de execução, às vezes com um grande tempo de tramitação, e que essa semana a gente pôde abrir o diálogo, conversar e as partes chegarem à autocomposição, ou seja, elas próprias
chega um resultado e o juiz homologa. Quais foram os tipos de casos que vocês receberam ao longo dessa semana? Porque mais de 400 audiências realizadas é muita coisa. Nós tivemos todo tipo de processo. Tivemos processos iniciais, tivemos processos com empresas menores, tivemos processos de banco, Caixa Econômica, tivemos muitas ações coletivas, tivemos a presença do município, com terceirizadas. Então foi uma semana rica em diversidade de ações, em diversidade de pessoas realmente que foram impactadas com esses acordos. Para quem está em casa entender melhor o que é que significa um processo chegar nessa fase de conciliação e ele ser solucionado, qual que é a principal vantagem de resolver um conflito dessa maneira? Pois é, porque muitas vezes o que é que acontece? O processo ele vai no caminho e a gente tem uma sentença e não consegue colocar o bem da vida, né, esse pagamento na mão do reclamante, do exequente. E o acordo a gente já sai com todas as datas definidas, tem toda uma programação. E o que a gente vê, o que as estatísticas mostram, é que os acordos eles têm muito menos inadimplência, ou seja, os pagamentos dos acordos eles são mais certos de acontecer do que muitas vezes a sentença, porque precisamos entrar com medidas executórias, pesquisa patrimonial e às vezes a gente não consegue rapidamente solucionar esse processo. Então o acordo ele vira mesmo esse caminhar, né, do processo e as partes saem com a sensação de pacificação. O principal efeito da conciliação é essa paz, é gerar a paz. Esses processos que passaram por aqui, eles continuarão sendo acompanhados pela Justiça do Trabalho? Como é que isso ocorre? Sim, os processos que foram conciliados aqui, eles retornam para as suas respectivas varas e a vara vai fazer o gerenciamento dessas conciliações. Doutora Raquel, para a gente finalizar essa entrevista, qual que é a mensagem que a senhora deixa para trabalhadores e empregadores que ainda não conseguiram alcançar essa conciliação? A mensagem que eu deixo é que haja sempre essa possibilidade, essa disponibilidade para abrir o diálogo, o canal de negociação, tanto como através do advogado ou a própria parte, porque de fato a conciliação ela é a melhor solução. Com a conciliação nós colocamos um ponto final na lide sociológica, nesses conflitos que acontecem lá fora, que muitas vezes tiram a paz, que nos deixam pensando nesse processo por anos. Então assim, a conciliação ela é uma política judiciária nacional e a gente tem sempre que abrir essa porta para solucionar nossos processos de forma autocompositiva. Muito obrigada, doutora Raquel Vilar, coordenadora do Sejusc Natal, e parabéns pelo resultado. Muito obrigada. O programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Você pode nos acompanhar nas redes sociais do Tribunal e no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.